Olá, tudo bem, irmãos? Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Então, eu vim aqui hoje deixar esse testemunho para dizer para vocês a importância que, que tem para mim, né? Dar estudos bíblicos e de como é importante para todos nós, né? Os estudos bíblicos. Eu, algum tempo atrás, quando eu ainda estava trabalhando, né? E eu tinha uma amiga no ônibus, a dona Lenira. E ela era uma senhorinha muito simpática. E ela sempre pegava o mesmo horário, né? E a gente sempre ia conversando, né? Desenvolvendo um assunto. E dali a gente foi se tornando amigas. Nos tornamos amigas e todo dia ela vinha, né? E sempre ela era muito querida com todos nós ali, com o motorista, comigo. E eu também, né, fazia a minha parte. E ela começou a me contar sobre a vida dela. E me contando sobre a vida dela, eu descobri que ela tinha um filho nessa época que ele morava na rua. E aí a gente foi conversando e eu fiquei bastante assim tocada, né, com a história dela. E comecei a falar para ela de Jesus. E ela me falou que esse filho dela, ele gostava muito de ler. E aí eu todas as oportunidades que eu tinha, eu juntava livros, né? Às vezes se eu não tinha livros em casa, eu pegava com alguém, sempre levava livros e alcançava para ela quando ela encontrava com ele na rua, ela levava para ele ler. Mas as circunstâncias ali nos separaram, porque eu mudei de linha e me perdi da dona Lenira. E aí a gente ficou assim mais ou menos uns 2 anos sem nos vermos. Mas Deus tinha planos. E que planos! E eu vejo assim que o trabalhar de Deus, ele é muito especial, gente. Deus ele é fantástico, né? É maravilhoso porque ele sabe todas as coisas, ele trabalha, né? E ele tem os planos dele, os nossos, os nossos não significa nada, assim, né? Porque os nossos são tão pequenos. E aí eu vi, aí passou-se algum tempo, daí um dia eu tô no ônibus, eu já estava nessa outra linha, e quando eu vi, tô sentada assim, olhei a dona Lenira sentadinha no banco da frente. Quando ela me olhou, eu disse, é tu? E ela levantou assim, e eu também levantei, a gente se abraçou, e foi assim, uma coisa bem doida, todo mundo ficou olhando assim, meio que pensando, o que deu nessa cobradora, né? E aí eu disse pra ela assim, bom, uma coisa eu tenho certeza, quero seu número agora, porque da senhora de mim não escapa mais. Aí a gente começou a conversar e foi conversando, e no fim ela acabou indo até o centro nesse dia, nós conversamos sobre várias coisas, e ela me contou que ela tinha encontrado o filho dela, que ele tinha voltado para casa, olha a bênção, né? E aí eu comecei a ligar para ela, e a gente começou a conversar, e eu comecei a convidar ela para vir à igreja, a dona Lenira, né? A irmã Lenira, ela acabou aceitando o estudo bíblico. Hoje ela é batizada e Deus, ele dá a bênção completa, que nem eu digo, né? Aí a irmã Lenira, ela mora lá na Helenita. E a vizinha dela, a Simone, é adventista. Então hoje, né, com toda essa pandemia, todo esse problema que está acontecendo, né, a Simone, ela dá uma assistência para a dona Lenira. A dona Lenira está muito bem assistida, graças a Deus, né? Tá lá, a Simone está sempre com ela, sempre passando a lição junto com ela, estudam a lição junto, fazem estudo bíblico junto. E foi uma benção, irmãos. Isso foi, assim, uma benção completa. E a dona Lenira está firme e forte. E eu também quero deixar aqui um outro testemunho. Esse testemunho é da minha tia Fátima. Tia Fátima está fazendo estudo bíblico e ela nunca aceitou a palavra. A minha avó, né, foi adventista a vida toda, sempre pregou para nós, sempre falou de Jesus, sempre, sempre, sempre para todos nós, mas sem nunca nos cobrar. E a tia Fátima era assim, um dia estava numa religião, outro dia estava noutra, mas ela nunca foi à igreja, nunca se importou com as coisas de Deus.
E aí a minha avó partiu, né? Já tá descansando no Senhor, e a tia Fátima continuou. Só que eu, depois que eu me batizei, eu sempre procurei, assim, falar de Jesus pra minha família, né? Embora muitos não aceitem ainda, mas eu sempre falo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo. Mesmo que às vezes eles me achem chata. Então, eu comecei a ligar pra tia Fátima, orar com ela, falar de Jesus pra ela. E hoje, pra honra e glória de Deus, ela tá fazendo estudo bíblico, tá aceitando. Já fizemos o estudo que ela acreditava muito em vida após a morte, né? Essas coisas assim. A gente já fez esse estudo. Ela hoje já tá confiante que não existe uma vida após a morte, que nós só vamos ressuscitar quando Jesus vier nas nuvens dos céus. Então eu tô muito feliz, sabe? E apesar de toda essa pandemia, Deus tem me usado para a honra e glória dele, né? Não é mérito meu, mas é honra e glória de Deus. Eu sou muito grata a Deus por estar me usando com as pessoas e que eu possa sempre ser um instrumento nas mãos do Senhor. Muito obrigada. Tchau.